Então, gente, queria falar aqui a respeito dessa questão de negacionismo da ciência. Eu, sinceramente, não sei de onde surgiu esse termo, negacionismo. Eu teria que pesquisar a origem dele. O que seria o contrário de negacionismo? Afirmacionismo? Não combina com a ciência, digamos assim, né? Um conhecimento, uma nova ideia, ela precisa passar por um processo, ser verificada, testada. A falseabilidade, por exemplo, é um princípio bastante importante. O Marx tem toda uma controvérsia com o Hegel a respeito da dialética, né? O empirismo é importante, a observação, né? Então é muito estranho quando um grupo de pessoas chega com uma ideia nova que você mal tem tempo de verificar e questiona, que é uma coisa que deveria ser natural na ciência, e você é atacado com um termo pejorativo desse tipo, né? Como se você fosse anti-ciência, como se você fosse um obscurantista, né? O que é o contrário. Quem aceita e acata a ideia de autoridades de uma maneira passiva e baseado no apelo à autoridade são os religiosos, né? A estrutura eclesiástica que funciona assim, né? Um líder tem uma ideia, discute entre uma seita e ninguém pode questionar. Então, os valores estão trocados nessa questão. No estrangeiro, nos países ricos, desenvolvidos, existe uma massa crítica. Estou passando aqui alguns prints de reportagens que demonstram alguns cientistas europeus, americanos, tem israelense. São acadêmicos renomados, com PhD, alguns até com um prêmio Nobel. Tem uma reportagem interessante aqui que um deles reclama do tal cancelamento das redes sociais. O que seria esse cancelamento? As pessoas atribuem às redes sociais, né, virtuais, sendo que isso já era comum nas redes corporativas, né, no mundo real. E é perigoso porque um profissional que se dedicou a vida inteira pode ficar desempregado da noite para o dia se ele não seguir determinados parâmetros que vêm sempre de cima numa hierarquia. Então, por exemplo, ser cancelado numa comunidade acadêmica, você não consegue publicar seus trabalhos em revistas, né, consideradas importantes, né, não aceita seus artigos, colegas evitam fazer trabalhos em conjunto, né, você não é convidado mais para eventos. E isso pode acontecer também na comunidade médica, partido político, né, claro, e até instituições privadas com fins lucrativos, dependendo do que se está discutindo, do que está em discussão no caso. Esses prints que eu estou passando, eu garanto que são reais. Pode ocorrer no futuro que tenham sido retirados do ar, eu tenho link, geralmente não saem do ar, né, noticiários antigos nesses sites. Um detalhe extremamente importante, esse problema é uma questão multidisciplinar, envolve vários campos da ciência e não só a biomédica. Outra coisa, isolamento, testagem, vacina, tudo isso só se justifica se a premissa original a respeito do aumento extraordinário de demandas por leitos de UTI estiverem válidas. E isso está onde? Isso está lá naquela equação do Imperial College ou não? E aqui a questão fica interessante, né? Por que jamais entrevistaram especialistas nesse tipo de fundamento? Era necessário. Seriam os primeiros profissionais a serem entrevistados pelos veículos de comunicação. Na própria Inglaterra, onde tudo isso começou, pouco menos de um mês já tinham correntes heterodoxas informando falhas naquela equação que convenceu o parlamento britânico e de universidades renomadas. Por que nunca entrevistaram diretores de associações médicas relacionadas à imunidade, infectologia, virologia, saúde coletiva? Né? Não tem entrevista coletiva, não tem palestra, não tem mesa redonda, não tem debate, né? Por que youtubers, né, que mal saíram da adolescência, de onde veio essa credencial toda? As pessoas vão lá e colam o currículo Lattes do cara. Engraçado, porque a plataforma Lattes, onde ficam as informações desses defensores da ciência, o nome Lattes, se eu não me engano, vem de César Lattes. César Lattes, você pergunta para alguma pessoa a respeito do Big Bang, por exemplo. Eu não tenho opinião formada a respeito disso, sou agnóstico. Mas o próprio Lattes, ele afirmava que o Big Bang era uma ilusão, ele era negacionista. O maior cientista da história do Brasil, um dos maiores pelo menos. Cadê os doutores em outra coisa? Ciência da filosofia, ou a filosofia da ciência, alguém para nos dar uma luz a respeito do método científico, né, que falam tanto aí. Por que eles não vêm explicar as questões aí? Eu mencionei algumas coisas, né, a questão do empirismo, da falsabilidade, da dialética, né. Eu não vejo essas pessoas falando, né. E tem uma questão interessante aí nos decretos dos governadores, que proibiram eventos científicos por causa da aglomeração. Peraí,
Mesmo que não sejam as pessoas mais ricas da sociedade, eles têm carros. Não são tantas pessoas assim. Os eventos não são tão aglomerados quanto qualquer ônibus desses aí que a gente vê. E pararam todos os comércios, mas a construção civil continuou. Esses trabalhadores vinham, construíram mercados, shoppings, quebraram os outros mercados e voltavam para casa em coletivos super apertados, aglomerados, geralmente vindos de periferias, né, altamente densas, em termos populacionais. Eu pretendo lançar alguns outros vídeos com outras informações e questionamentos, mas vou cortar aqui para não ficar muito longo. Valeu, um abraço.